Há uma cena que se repete mais do que deveria. Você está no aeroporto e, ao redor, tudo se move rápido. Avisos que mudam, portões que são alterados, filas que avançam sem aviso. No meio desse caos, você vê pessoas mais velhas andando além do limite, arrastando malas pesadas, procurando um assento livre como se fosse um prêmio raro. Elas olham os painéis uma e outra vez, com a sensação constante de que, a qualquer momento, podem estar fazendo algo errado. E aí surge a pergunta inevitável: em que momento viajar ficou tão complicado? O curioso é que não deveria ser assim. Na verdade, se você tem 65 anos ou mais e viaja pela Latam, muitas das dificuldades que enfrenta não são inevitáveis. Pelo contrário, existem regras claras, em vigor e por escrito, que dão acesso à assistência, prioridade, espaços mais confortáveis e um tratamento respeitoso, sem pagar nada a mais. O problema não é a falta de direitos, o problema é o silêncio. Nos últimos anos, aeroportos e companhias aéreas mudaram procedimentos sem anunciar muito. Ajustaram protocolos, ampliaram benefícios e reforçaram normas, especialmente entre 2025 e 2026. Mas quase ninguém se deu ao trabalho de explicar isso com clareza. Então, a maioria das pessoas mais velhas continua viajando como fazia 10 ou 15 anos atrás, esperando em pé, caminhando trajetos desnecessários, aceitando filas eternas, estresse acumulado e muitas vezes custos que não deveriam existir. E tudo por um motivo muito simples: o que não se conhece, não se pede. E o que não se pede, o sistema não ativa. Quanto menos informação você tem, mais fácil é que cobrem algo que já está incluído, ou que neguem uma ajuda que na verdade é sua desde o primeiro momento. Não porque exista má intenção, mas porque o aeroporto funciona à base de sinais, códigos e frases específicas. Se você não usa as palavras certas, passa despercebido. Mas isso está prestes a mudar. Este conteúdo é para quem já não quer viajar como se cada deslocamento fosse uma prova de resistência. Para pessoas mais velhas que merecem se mover com mais clareza, menos pressão e mais conforto. E sobretudo para quem quer entender como o sistema aeroportuário realmente funciona. Porque quando você sabe o que dizer e em que momento dizer, algo concreto acontece. O aeroporto deixa de te empurrar e começa a trabalhar a seu favor. Nas próximas partes, você vai conhecer essas regras reais do jogo e as frases exatas que as ativam. Não são truques, nem atalhos. São direitos que já existem, mas que só funcionam quando alguém os coloca em ação. E uma vez que você os conhece, viajar volta a ser como deveria ter sido desde o começo. O primeiro interruptor que muda tudo: a assistência. Antes de falar sobre assentos, embarque ou salas tranquilas, existe algo ainda mais básico que quase sempre passa despercebido. Algo que funciona como um interruptor invisível. Se ele não estiver ligado, nada do resto acontece. Esse interruptor é a assistência registrada. Muita gente acredita que pedir assistência é o mesmo que usar uma cadeira de rodas. E como ainda conseguem caminhar por conta própria, dizem a si mesmas que não é nada demais. E seguem viagem como conseguem. Mas a norma não funciona assim. A assistência não é tudo ou nada. Ela é um espectro amplo que inclui muitas pessoas mais velhas, inclusive aquelas que caminham sem ajuda. Se você tem dificuldade para percorrer longas distâncias, se cansa mais do que o normal, se tem problemas de equilíbrio, dor nas articulações, rigidez ou simplesmente precisa de mais tempo e menos pressão, isso já conta. Não é preciso exagerar, nem se justificar. Suas próprias palavras são suficientes. O problema surge quando ninguém explica que a assistência não se ativa sozinha. Mesmo que o direito exista, se você não o solicita de forma explícita, o sistema não registra. E se não estiver registrado, ninguém vê. Por isso, um dos momentos mais importantes da viagem é o primeiro contato com a equipe do aeroporto. No balcão, no ponto de informação ou até no portão, uma frase clara pode mudar todo o percurso que vem depois. Não é um histórico médico, não é uma explicação longa, é apenas deixar registrado que você precisa de apoio. Quando a assistência fica registrada, começam a se abrir coisas que antes pareciam inacessíveis. Menos espera, mais paciência por parte da equipe, prioridade em momentos-chave e um tratamento mais humano. Não porque você esteja pedindo algo especial, mas porque o sistema entende que você precisa. Uma vez que esse interruptor está ligado, todo o resto começa a se organizar. Viajar,
acompanhado sem ser separado. Viajar com alguém de confiança deveria trazer tranquilidade, mas, para muitas pessoas mais velhas, acontece o contrário. O medo constante de que, em algum ponto do aeroporto, elas sejam separadas. Segurança de um lado, sala de espera de outro, embarque em grupos diferentes. Tudo fragmentado justamente quando você mais precisa estar acompanhado. O que quase ninguém diz é que isso já não deveria acontecer. As regras atuais na Latam reconhecem que uma pessoa que precisa de assistência não tem por que atravessar o aeroporto sozinha. E isso inclui o acompanhante. Não importa se compraram passagens diferentes, se fizeram o check-in separadamente, ou se o sistema os colocou em grupos distintos. Também não importa se você caminha sem bengala ou sem cadeira de rodas. O princípio é claro, a assistência é contínua. E contínua significa desde o momento em que você entra no aeroporto até chegar ao destino. No entanto, se isso não for dito com as palavras certas, o sistema age como se não existisse nenhum vínculo entre você e a pessoa que o acompanha. Cada um fica por conta própria. Por isso, no momento de interagir com a equipe, é fundamental deixar algo muito claro desde o início. Você não está viajando sozinho e precisa manter esse acompanhamento durante todo o processo. Quando isso é colocado com tranquilidade e segurança, a equipe pode vincular as duas reservas e garantir que vocês passem juntos pela segurança, pela espera e pelo embarque. Não se trata de conforto caprichoso, trata-se de atravessar um ambiente estressante com alguém que oferece apoio emocional e prático. Essa tranquilidade também faz parte do direito de viajar com dignidade. Quando subir no avião não precisa ser uma corrida para muitas pessoas mais velhas. A viagem ainda nem começou e elas já estão exaustas, e quase sempre o desgaste aparece no mesmo momento. O embarque. As pessoas se levantam antes, se amontoam, mochilas batem, as filas avançam sem ordem e tudo parece apressado, mesmo quando ninguém entende muito bem por quê. Aí costuma surgir uma ideia muito comum. Como não uso cadeira de rodas, é igual para todo mundo. Mas não, as normas não funcionam assim. Mobilidade não é preto no branco. Não é caminhar perfeitamente ou não conseguir caminhar. No meio disso, há cansaço, dor, equilíbrio instável, rigidez, cirurgias anteriores e corpos que simplesmente precisam de mais tempo. E tudo isso está contemplado. Se você precisa subir no avião com menos pressão, isso já justifica embarcar antes. Você não precisa explicar seu histórico clínico nem provar nada. Também não é obrigado a aceitar uma cadeira de rodas se não a utiliza. O embarque assistido existe para que você entre no avião com calma, encontre espaço para sua bagagem sem empurrões e consiga se sentar sem sentir alguém respirando no seu cangote. A diferença é enorme e, mesmo assim, quase ninguém oferece isso espontaneamente. Por isso, ao falar com a equipe, a forma como você pede faz muita diferença. Um pedido breve e direto é suficiente para que o sistema marque seu cartão de embarque e o coloque entre os primeiros grupos. A partir daí, o tratamento muda. A equipe entende que você precisa de um processo mais cuidadoso. Não é um privilégio, é uma medida de segurança. O assento também importa, e nem sempre custa. Algo parecido acontece com o assento. À primeira vista, parece um detalhe menor, mas quando o voo dura horas, um assento inadequado pode arruinar toda a experiência. Sentar perto do corredor para esticar a perna, evitar caminhar até o fundo do avião, ficar próximo ao banheiro quando o corpo precisa. Muitas pessoas acreditam que tudo isso só é possível pagando a mais. Quando existem motivos de mobilidade ou saúde, não deveria ser assim. As companhias aéreas são obrigadas a oferecer assentos adequados a quem precisa, mesmo que o sistema online indique que não há disponibilidade. Esses assentos costumam ser reservados até o último momento, justamente para serem atribuídos a passageiros que realmente necessitam. A chave é apresentar a situação como o que ela é, uma necessidade, não uma preferência. Não é preciso levar atestados, nem entrar em explicações longas. Pedir com clareza costuma ser suficiente para que a equipe revise as opções e faça ajustes no aeroporto. Pedir um assento acessível não é abusar do sistema, é permitir que o voo seja mais confortável e seguro. A arte de esperar melhor. Um dos maiores inimigos de viajar sendo mais velho não é o voo, é a espera. Esperar em pé, esperar com frio,
Esperar cercado por barulho, anúncios constantes, gente passando apressada e assentos sempre ocupados. Muitos passageiros acreditam que isso é inevitável, que até subir no avião é preciso aguentar, mas nem sempre. Em muitos aeroportos começou a surgir algo que quase ninguém menciona: espaços pensados para pessoas que precisam de um ambiente mais calmo antes de voar. Não são as salas VIP tradicionais, nem estão ligadas a cartões de crédito caros. São salas tranquilas ou salas de acessibilidade. Esses lugares têm algo em comum: menos estímulo, menos ruído, iluminação mais suave, assentos realmente confortáveis, proximidade com banheiros e equipe treinada para ajudar se necessário. Eles são pensados para passageiros que já solicitaram algum tipo de assistência, mesmo que não utilizem cadeira de rodas. O problema é que geralmente não estão bem sinalizados e quase nunca são oferecidos automaticamente. Assim, muitas pessoas mais velhas passam horas em áreas comuns sem saber que poderiam estar esperando de outra forma. Acessar esses espaços não é complicado, mas é preciso pedir. No momento certo, uma frase clara é suficiente para que a equipe verifique a disponibilidade e indique para onde ir. E, se você viaja com um acompanhante registrado como parte da sua assistência, em muitos casos ele pode entrar com você. Uma vez lá dentro, a experiência muda completamente. Você pode se sentar sem pressa, revisar documentos, beber água, organizar medicamentos ou simplesmente descansar o corpo e a mente antes do voo. Não é um luxo escondido, é uma extensão lógica da assistência. E se algum membro da equipe não conhecer o serviço ou demonstrar dúvida, manter a calma e repetir o pedido costuma ser suficiente. Essas salas existem justamente para evitar que a espera se transforme em um fardo desnecessário. Viajar não deveria cansar antes mesmo de começar. Para muitas pessoas mais velhas, a tranquilidade antes do voo não é capricho, é uma necessidade real. Quando sua saúde não deveria virar um espetáculo público, há um momento no aeroporto que gera mais tensão do que deveria. O controle de segurança, filas apressadas, bandejas se acumulando, agentes falando rápido e passageiros sentindo que estão atrapalhando. Para muitas pessoas mais velhas, aí surge outra preocupação: os medicamentos. Tirar frascos da bolsa, explicar tratamentos, mostrar dispositivos médicos diante de desconhecidos, tudo isso enquanto a fila avança e o estresse aumenta. Durante anos, muita gente acreditou que isso era inevitável, mas hoje não deveria ser. As normas permitem exceções médicas claras. Medicamentos, líquidos e dispositivos necessários por razões de saúde não são tratados como objetos comuns. Insulina, seringas, CPAP, nebulizadores, colírios, cremes medicinais ou suplementos líquidos podem ser transportados na bagagem de mão, mesmo se ultrapassarem os limites habituais. E há algo fundamental que quase ninguém sabe: você não é obrigado a desempacotar tudo. Se os itens são essenciais para a sua saúde, eles podem permanecer na sua bolsa. Não é preciso dar explicações médicas detalhadas, nem justificar sua condição. Basta avisar antes de passar pelo scanner. Quando você faz isso, outro protocolo é ativado. A equipe entende que deve agir com mais cuidado, pode realizar uma verificação visual se necessário, mas sem expor nem apressar de forma desnecessária. Sua saúde não é um problema logístico, é uma prioridade. Se algum agente parecer não conhecer a exceção, manter a calma e pedir para falar com um supervisor é totalmente válido. Essas regras existem justamente para evitar situações constrangedoras, invasivas ou humilhantes. Viajar com dignidade também significa não precisar explicar seu tratamento diante de uma fila inteira. Quando sua bagagem não é um capricho, existe uma confusão muito comum nos aeroportos: assumir que toda bolsa é bagagem comum, e é aí que muitas pessoas mais velhas perdem um direito sem saber. Se você viaja com medicamentos, dispositivos ou insumos médicos essenciais, tem o direito de levar uma bolsa adicional sem que ela conte como bagagem. Não importa se você já leva mochila, bolsa pessoal ou mala de mão, essa bolsa é separada e não deve gerar nenhuma cobrança extra. Isso não é um benefício especial, nem uma cortesia eventual.
é uma norma de acessibilidade. Aplica-se tanto se você leva insulina, uma pequena geladeira médica, um CPAP, suplementos líquidos, um nebulizador ou qualquer outro item necessário para sua saúde durante a viagem. Na prática, o problema aparece quando ninguém explica nada. A equipe vê uma bolsa a mais e a considera bagagem comum. E se você não diz nada, o sistema simplesmente segue adiante. Por isso, se no balcão ou no portão de embarque alguém tentar somar essa bolsa como extra, é importante esclarecer com calma. Não é necessário discutir nem elevar o tom. Dizer que se trata de artigos médicos essenciais costuma ser suficiente para que a situação seja revista. Na maioria dos casos, você não precisa apresentar receitas. Também não precisa justificar com que frequência os usa ou por que precisa deles. O importante é que a bolsa esteja claramente destinada ao seu cuidado de saúde. Seu bem-estar não é um luxo, e sua bagagem médica não é negociável. O que não pode ir para o porão? Existe outro momento delicado que costuma pegar muita gente de surpresa. O embarque está prestes a fechar, anunciam falta de espaço na cabine e começam a pedir para despachar algumas bolsas. Se nessa bolsa você leva algo essencial para sua saúde, aceitar pode ser um erro. Itens como bengalas, apoios de mobilidade, dispositivos respiratórios, concentradores portáteis de oxigênio, almofadas ortopédicas ou qualquer elemento que alivie a dor ou previna complicações médicas não podem ser obrigados a ir para o porão. Mesmo que não sejam medicamentos, eles fazem parte da sua assistência. Nesses momentos, a pressa joga contra você, mas responder com clareza protege seu direito. Manter esses itens com você durante o voo não é um capricho. É uma necessidade reconhecida. Sua saúde não viaja despachada. Viaja com você. Quando o tratamento precisa de cuidados durante o voo, viajar com certos medicamentos traz uma preocupação extra que nem sempre é visível. A temperatura, insulina, hormônios refrigerados, colírios especiais ou tratamentos injetáveis podem perder a eficácia se ficarem expostos ao calor por horas. Mesmo assim, muitas pessoas mais velhas acreditam que não há nada a fazer depois que entram no avião. Mas há, sim. As companhias aéreas contam com protocolos para ajudar a conservar medicamentos sensíveis durante o voo. Não se trata de privilégios de primeira classe nem de pedidos complexos. É parte do mesmo enfoque de acessibilidade e cuidado com a saúde. O erro mais comum é não dizer nada, guardar o medicamento no compartimento superior e torcer para dar certo. É aí que o risco começa. Quando a necessidade é comunicada antes da decolagem, a situação muda. A tripulação pode avaliar alternativas mais seguras, posicionar o medicamento em um local com temperatura mais estável, ou orientar sobre como protegê-lo durante o trajeto. Nem sempre existe uma geladeira dedicada, mas há áreas onde o calor não varia tanto quanto nos compartimentos superiores. A chave, mais uma vez, é falar com clareza. Informar que o medicamento é sensível à temperatura ativa ou protocolo adequado. A tripulação é treinada para essas situações, mas não pode ajudar se não souber. Cuidar do seu tratamento não é pedir um favor. É parte de viajar com responsabilidade. Nunca coloque sua saúde em risco por medo de perguntar. O voo dura algumas horas, mas o efeito de um medicamento mal conservado pode durar muito mais. O momento exato em que tudo se define. Você pode ter feito tudo certo. Pediu assistência, explicou suas necessidades, falou com a equipe, e mesmo assim, ao chegar ao portão de embarque, algo falha. Painéis que mudam, agentes diferentes, informações que não são transferidas. Nesse ponto do aeroporto, muitos pedidos se perdem, não porque não existam, mas porque ninguém os revisa a tempo. Por isso, o portão de embarque é um momento crítico. Não é apenas mais um procedimento. É o último lugar onde você pode garantir que tudo o que lhe corresponde realmente seja ativado. E não é preciso discutir nem repetir toda a sua história desde o início. Basta pedir uma confirmação. Quando você se aproxima do agente antes de embarcar e solicita que ele verifique sua assistência registrada, obriga o sistema a olhar para o seu perfil. Ali aparecem as anotações internas.
embarque assistido, necessidade de ajuda, assento acessível, acompanhante ou auxílio com a bagagem. Esse simples gesto coloca o protocolo correto em funcionamento. A equipe ajusta a ordem de embarque, presta atenção extra e coordena o que for necessário antes de você entrar no avião. Você não está pedindo algo novo, está lembrando algo que já deveria estar ali. Muitas pessoas não fazem isso por vergonha ou por não querer incomodar, mas o sistema aeroportuário não funciona por intuição, funciona por registros, e esses registros precisam ser verificados. Alguns segundos de calma no portão podem evitar horas de desconforto dentro do avião. Os custos que você nem sempre precisa pagar. Muita gente acredita que o preço da viagem termina quando compra a passagem, mas na prática, o gasto real aparece depois. Trocar assento, antecipar voo, falar por telefone com a companhia aérea ou resolver algo em cima da hora. Tudo parece ter taxa extra. O que quase ninguém conta é que, em alguns casos, existem isenções ou reduções de tarifas para pessoas mais velhas, mesmo que não estejam anunciadas de forma visível. Não aparecem no site, não vêm no e-mail de confirmação e raramente são oferecidas sem que alguém pergunte. Por quê? Porque primeiro é preciso perguntar. Essas isenções não são automáticas nem universais, mas existem. Dependem da política interna de cada companhia aérea e, muitas vezes, do critério do atendente. Podem se aplicar a taxas de alteração, atendimento telefônico, ajustes de assento ou outras gestões. A diferença está na forma como se pede. Solicitar uma revisão com respeito abre portas que, de outra forma, ficariam fechadas. Não é reclamar nem exigir. É consultar sobre uma possibilidade que faz parte do sistema, mesmo que não esteja à vista. Às vezes, as maiores gentilezas não estão escritas em letras grandes, estão escondidas nas entrelinhas. Quando você entende o sistema, tudo muda. Agora você já sabe. Sabe que existem regras, sabe que há frases que ativam benefícios reais, e sabe, acima de tudo, que você não está pedindo favores. Na próxima vez que viajar, lembre-se disto. Você pode embarcar com mais calma, pode se sentar de um jeito que cuide do seu corpo, pode levar seus medicamentos sem estresse, pode se mover pelo aeroporto com mais clareza e dignidade. Viajar não deveria parecer uma prova de resistência. Para muitas pessoas mais velhas, o aeroporto se torna exaustivo apenas porque ninguém explicou como ele realmente funciona. Mas quando você conhece seus direitos, o ambiente muda. O barulho pesa menos. As filas cansam menos, e a viagem recupera algo fundamental, a tranquilidade. Se você já recebeu alguma ajuda inesperada ao voar, uma atenção especial que não estava buscando, ou um benefício que o surpreendeu, compartilhar essa experiência pode ajudar outras pessoas. E se esta informação foi útil para você, faça-a circular. Às vezes, uma única frase dita no momento certo faz a diferença entre uma viagem cansativa e uma muito mais agradável. Porque quando você entende como o sistema funciona, o aeroporto deixa de ser uma batalha e finalmente passa a jogar do seu lado.